Olá pessoal, boa tarde. Então, a gente está aqui mais uma vez, né, para começar mais uma aula, né? Essa aula de hoje, né, a gente vai iniciar a unidade que trata de matemática financeira, né? Aqui a gente vai ver razão, proporção, juros, que mais? Porcentagens, descontos, essas coisas, né, relacionadas a parte financeira da matemática, tá? Nessa unidade. E aí, como eu havia dito para vocês na aula, não sei se eu cheguei a dizer, mas enfim, né? A gente tem essa unidade, né, de matemática financeira e a última unidade para finalizar o conteúdo da disciplina, né? Acabou que quando a gente tratou de matrizes, né, eu acabei condensando o conteúdo ali para a gente ter um. Na verdade, eu condensei ali porque eu perdi, né, algumas aulas com vocês, e aí para não ficar assunto, né, sem, sem a gente tratar, né, acabei que a gente fez ali, porque o que estava dividido ali era a operação com matriz numa unidade, né, falar de matrizes, aí depois vinha uma unidade só para determinante e outra unidade só com sistemas lineares, né, mas acabou que eu peguei e aproveitei o gancho de matriz inversa para falar dos sistemas lineares e também aproveitei a deixa para falar de determinante também e acabou dando tudo certo. Ok? Uh, ainda não finalizei a correção de provas e listas, tá? Tem bastante coisa para eu corrigir, né? Acabo colocando um monte de questão nas listas, aí depois eu fico com dificuldade para fazer as correções. Mas já eu libero as notas de vocês. Acredito que até semana que vem eu consiga fechar. Acho que até sexta-feira eu consigo fechar as notas de vocês dessa nossa primeira avaliação. E aí então como é que vai acontecer a programação seguinte da disciplina? Né? Essa unidade fechou. Né? A gente vai falar de bastante coisa aqui, né, de matemática financeira. A gente vai aproveitar bem o tempo, tá? E aí eu vou tentar pegar umas aulas mais curtas, né? Porque a gente ainda tem o quê? Tem praticamente um mês aí, só tem 2 unidades. E aí então, dentro dessa nossa programação, a gente tem que fazer 2 avaliações ainda, tá? E aí também, além da avaliação escrita, a gente tem as listas de exercício. Então já conta aí como quatro aulas, né? Porque o que a gente está fazendo é uma aula de lista de exercício, que eu uso o horário da disciplina para fazer a lista, para que vocês depois não venham com desculpa de que estão sem tempo para fazer a lista. Tá? Então eu uso o próprio horário da disciplina como o horário para vocês resolverem a lista. Se vocês não aproveitam esse tempo para fazer isso, aí já é com vocês, tá? E a avaliação, né, que toma uma aula também, que eu coloco a avaliação no horário da disciplina, né? E aí então, como tem já são 4 aulas aí, né? Duas aulas de lista e 2 aulas da avaliação em si, propriamente dita. Mas a gente tem tempo, a disciplina vai finalizar lá para julho, né? Apesar de que seja 2 aulas por semana apenas, mas acho que a programação é para semana ali entre os dias 12, 13, 14 e a prova final da disciplina para quem não alcançar a nota. Mas aí, com esse esquema aí de lista de exercícios, sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Essa nova lista de exercício, agora ela não vale mais 0,25, não vale 2,5 pontos, ela vale 5 pontos, né? Porque é a metade da nota, né? Porque a gente vai fazer 2 notas ainda, né? Havia programado 2 notas, 3 notas parciais no total para a disciplina, né? E aí agora então a segunda e a terceira nota vão ser metade lista e metade avaliação, ou seja, 5 pontos para a lista, 5 pontos para avaliação, soma acompanhar a segunda nota, mesma coisa na terceira nota. Lista valendo 5, avaliação valendo 5 pontos. Eu acredito que com esse esquema, todo mundo que está fazendo as listas, todo mundo que está participando, todo mundo que está
acompanhando as aulas tem condições de passar e passar com nota acima de 7, sem precisar ir para a avaliação final. É o que eu espero no final da disciplina, tá? Então, eu sei da dificuldade de vocês em relação à internet, em relação a acompanhar a disciplina, tá? Mas, então, é uma forma né, de ajudar vocês, né, de alguma forma, a conseguir uma nota boa para, né, todo mundo aí no final, aqueles que estão se dedicando, que estão, né, usando aí o tempo direitinho para acompanhar as aulas, para que sejam aprovados no final. Tá certo? Então é isso, esses recados. O que eu ia falar? Eu estava falando, sim, a avaliação e a avaliação final, se for acontecer, né, vai acontecer entre os dias. Tem que olhar direitinho na programação de disciplina, mas a semana de provas é ali a semana que tem o dia 14 como eu acho que encerra no dia 14, né, semana de provas finais. Então, espero que a gente não precise chegar à avaliação final e que aí depois da nossa última avaliação parcial a gente já encerra a disciplina, tá certo? Então é isso o que eu espero. Vamos trabalhar para isso, gente, tá? Então, com esse esquema aí dá para todo mundo conseguir uma boa nota sem precisar ir para a avaliação final, tá certinho? Então vamos começar a aula de hoje. E aí, então, na aula de hoje a gente vai tratar basicamente de razão e proporção, né? Eu coloquei bastante exercício, bastante exemplo para a gente resolver. É coisa simples, né? Razão e proporção, coisa simples que vocês vão relembrar lá da coisas de ensino fundamental e ensino médio, tá? E algumas aplicações, alguns exercícios, e aí a gente avança para razões inversamente proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que tem um gancho. Mas exemplo dessa última parte eu não coloquei, a gente vai tratar disso na aula seguinte apenas, ok? Então vamos começar aqui. Só ver que está gravando aqui. Ok. Então, a gente vai iniciar falando de, né, essa unidade de matemática financeira, a gente inicia falando de razão e proporção, né? E aí, razão, né? Razão é basicamente uma divisão, né? Você está dividindo dois valores, né? Um valor A e um valor B, né? Obviamente o B tem que ser diferente de zero. Justamente por conta dessa restrição. Então, dessa restrição, que eu não falei qual é a restrição, né? Então tu tem um A e um B, né? E a lógica é que esse B seja diferente de zero, justamente porque é a representação de uma divisão, né? Quando a gente trata de razão, né? Você está representando essencialmente uma divisão, né? Entre dois valores, né? Eu poderia ter o contrário aqui, eu poderia ter a razão de B para A, né? É a mesma coisa, né? É uma razão, só que é a razão de B para A. E aqui, então, eu tenho a razão de A para B, ok? O conceito é basicamente o mesmo, né? De uma divisão. Mas o que diferencia isso, por exemplo, para o tema, quando a gente trata, por exemplo, de fração, eu tenho numerador, denominador, né? E aqui, nesse caso, a nossa razão, ela vai assumir, né? Vai assumir esse outro nomezinho aí, os valores, né? O A vai ser chamado de antecedente, né? E o B vai ser chamado de consequente. E a forma correta de a gente falar, né, é razão de A para B, né? E se for o contrário, é a razão de B para A, ok? Mas sempre a razão do antecedente pro consequente. Uma outra forma de representar
uma razão é utilizando 2 pontos, ok? Então, a razão de A para B, e aqui é 2 pontos, tá? Razão de A para B, o A é o nosso antecedente e o B é o consequente da mesma forma. Então, você pode ver dessa forma, ou você pode encontrar nos livros a representação de razão entre 2 valores dessa forma. Tá certinho? O que mais que tem para falar? Ah, sim, e o B também, você pode ter uma razão de B para A, sem problema nenhum, ok? E aqui, o que tem que acontecer? Vontade de espirrar aqui. Qual é a característica que o B assume, né? Quando ele é consequente, ele tem que ser diferente de zero. Então, se o A é consequente, o A, nesse caso, ele tem que ser diferente de zero, porque divisão por zero não existe, né? Você não tem como definir uma divisão por zero. Então, A, se for consequente, tem que ser diferente de zero também, ok? Mas sempre tu vai ter, então, essa relação. Um dos termos vai ser o antecedente e o outro vai ser o consequente, ok? Então, isso é a nossa... E aí, a relação é razão de A para B, né? Se for nessa ordem, o A como antecedente e o B como consequente, ou então a razão de B para A se o B for antecedente e o A for consequente. Lembrando da regrinha que o termo que é consequente sempre tem que ser diferente de zero, né? Porque divisão por zero não existe. Avançando, por exemplo, nesse caso, cadê o caso? Ah, sim. Não, e aí está definido. Então, razão, né, é bem simples, é uma divisão entre 2 valores, né? E essa divisão, né, a forma como ela se apresenta, né, recebe termos, né, os nomes, né, antecedente e consequente, né? Quem é o número que, né, aparece, né, na forma de numerador da minha fração, vai ser o antecedente. O consequente seria o nosso, né, fazendo uma relação aí com fração, seria o nosso denominador, ok? A proporção nada mais é do que uma igualdade entre 2 razões, né? Se você tem 2 razões iguais, né? Se você tem 2 razões iguais, você tem uma proporção. E aqui vale lembrar de uma coisinha que a gente sempre fazia lá desde a 5ª série, eu acredito que é isso. Na 5ª série que a gente começa a ver esse tipo de operação com fração, né? Por exemplo, se eu tenho a fração 5 sobre 10, né? A gente faz aquela operação de dividir um mesmo número, né? Dividir por um mesmo número tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. No caso, se você dividir essa fração por 5, o numerador passa a ser 1 e o 10, né, dividido por 5 é igual a 2, de modo que você gera a fração 1 sobre 2. Né? E aqui eu estou filmando e estou gravando. 1 sobre 2. Ou a fração meio. Né? Isso aqui nada mais é do que uma proporção, senhores. Essa operação, né, de encontrar um número para dividir uma fração,
né, tanto o numerador quanto o denominador, e aí a operação só pode acontecer se você conseguir dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, e você gera uma segunda fração, né, que é a forma fatorada dessa fração, ou, né, a gente fez uma fatoração aqui, ok? Mas essas duas frações, ou essas duas razões, como queiram, né, elas são proporcionais. Porque 5 dividido por 10 é 0,5. 1 dividido por 2 também é 0,5. Então você tem uma igualdade aqui, ó, tá? Quando você fez aquela divisão, né, por 5, dividiu por 5, você gerou uma segunda fração, mas você não alterou a essência do resultado, que é mantido, né? É obter uma fração, né? Não uma fração aqui, né? Mas o 0,5 como resultado aqui e aqui, né? Esse valor ele continua mantido, embora seja escrito de forma diferente, né? Na forma de duas frações. Então isso aqui, a igualdade entre duas razões, né? A igualdade entre duas frações, né? E nesse caso ficou definido como sendo razão, então vamos usar esse termo, a igualdade entre duas razões é uma proporção, ok? Então, proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões, né? Foi colocado um exemplo aqui, em que eu tenho a fração, né, a razão 450 dividido por 300, ou 400, utilizando aí a notação de razão, ou 400, a razão de 450 para 300, que é igual à razão de 900 para 600, né? A razão de 450 para 300 é 1,5. A razão de 900 para 600 também é 1,5. E aí a gente tem, então, essa igualdade, ok? Igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Então, é isso. Não tem o que definir. A igualdade entre duas razões é chamada de proporção, ok? E aí a definição mais elaborada, né, mais matemática. Dadas as razões de A para B e a razão de C para D, a sentença de igualdade, né, que representa aí A sobre B, ou a razão de A para B é igual à razão de A para C, é chamada de proporção. Os valores de A e D são denominados extremos e B e C são denominados meios. Então a gente tem AB igual a CD. Ok? Então aqui eu tenho os extremos, né? A e D, como sendo os meus extremos. E BC os meios. Ok? Então só notação, né? Só como são chamados esses termos, né? A e B são A e D, desculpa. A e D, D de dado, chamado de extremos, e B e C chamado de meios, né? Mas falta lembrar, para que isso seja uma proporção, essa igualdade tem que ser verdadeira, ok? Como assim tem que ser verdadeira, professor? Ora, você pode ter, sei lá, a fração 3 sobre 5 igual a uma outra fração, né? Peguei aqui uma fração
que não vai ser 7 sobre 6, por exemplo. Aqui, ó, né, eu defini como sendo uma proporção, mas isso claramente não é uma proporção, porque você não encontra, né? Ou melhor, se você dividir 7 por 6, o resultado é maior que 1, né? Então, de cara, você já verifica que isso não é uma proporção, porque ao dividir 3 por 5, o número vai ser menor que 1. Então, 7 dividido por 6 é 1, alguma coisa. 1, algum outro número aqui. E a divisão de 3 para 5 é 0, alguma coisa. Então, claramente, não é uma proporção. E o que eu quero dizer é que para ser proporção, né, o resultado, né, ou a razão, as duas razões têm que ser iguais, né? Tem que ser iguais. Embora elas se apresentem escritas de forma diferente, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Qual que seria uma proporção verdadeira aqui, né? Sei lá, se tu multiplicar isso por 2 e isso por 2, tu gera a fração 6 sobre 10, ou a razão de 6 para 10 é igual à razão de 3 para 5, por exemplo, né? Então, nesse caso, essa igualdade é verdadeira, ok? Então, aí aqui o 3 e o 10 como sendo os nossos extremos, e o 5 e o 6 como sendo os meios. Também vale essa relação, que eu acho que até coloquei ali, que a multiplicação, né, entre esses termos produz resultados iguais, né? Se você multiplica os extremos, o resultado é 30, e se você multiplica os meios, né, o resultado também é 30, ok? Então, mantida a igualdade aí em ambos os casos, na forma de fração, né, na forma de razão, e quando você faz, né, a multiplicação aí dos meios e dos extremos. Ok? Já falei dos meios, já falei dos extremos. Então, basicamente, proporção é isso. É a igualdade entre duas razões. Tá? Não tem mistério, não tem segredo. E a propriedade que eu acabei adiantando, então, é essa aí. Né? Você tem uma proporção. A proporção é a razão de A para B igual a razão de C para D. Né? E aí vale lembrar que como B e D eles são os consequentes, os termos consequentes, como assim B e D são consequentes agora? Ainda agora tu falava que falava de meios, falavam de extremos, ó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é o seguinte, ó. O que a gente tem aqui, né? Quando você olha a proporção, né? A proporção A e D, né, assumem essa característica, né, esses nomes. Né? A e D são os extremos e B e C são os meios. Né? Uma forma de a gente denominar eles. Mas quando você olha as razões individualmente, B é o consequente, né, e D também é consequente. E aí vale aquela relação lá que a gente comentou. B tem que ser diferente de zero e o D tem que ser diferente de zero também. Né? Obviamente, divisão por zero aqui, né, não ia dar certo. Ok? Divisão por zero não está definida, então você não teria uma razão. Ok? E aí, então, a gente não tem, né, essa definição aí. O B e o D tem que ser diferente de zero. E a propriedade que a gente estava apresentando era justamente a que foi dita, né? A multiplicação do meio, né, pelos extremos.
a multiplicação dos extremos e a multiplicação dos meios vão ser sempre iguais a um único resultado, ok? Então, é basicamente isso, e a gente já definiu. Aí aqui, vamos lá. Acho que eu peguei exemplo tanto para razão quanto para proporção. Certinho, certinho, certinho. O exercício é o seguinte. O exercício, o exemplo, enfim, né? A gente tem um investidor, né, que aplicou lá 20 mil reais. Desses 20 mil reais, ele fez a seguinte separação. 8 mil foi para poupança e 12 mil ele aplicou em outro tipo de investimento, em ações, né, por exemplo. Aí o exemplo pede para fazer os seguintes cálculos. Letra A. O valor aplicado em ações... Pede para fazer a razão, né? Calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido. E aí, então, você tem, na letra A, simplesmente o valor de ações e o valor que foi investido. Ações e o valor do investimento. Então, e aí eu não consigo ver a tela quando eu coloco isso aqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Pronto, acho que assim fica melhor. Tá aparecendo o quadro e eu vejo a tela. E aí então eu tenho o quê? O valor das ações, né? Que foi aplicado em ações e o valor do total do investimento. O total do investimento aqui é 20 mil. 20 mil total do investimento. O valor que foi aplicado em ações, 12 mil. Certinho? E aí eu quero calcular a razão entre ações e o valor que foi investido. Ora, essa é uma razão, então, de 12 mil para 20 mil, né? Fazendo as devidas simplificações, né, você poderia ficar... E aí você poderia, né, indicar essa razão como sendo o resultado, né, a razão de 12 mil para 20 mil, ok? Ou você pode fazer simplificações, né? E você teria uma razão aqui de 12 para 20, né? Uma possibilidade também de você trabalhar com isso. Ou ainda, continuando isso, qual é o mínimo que pode ser aqui? Dividir por 4 seria 3, 3 sobre 5, né? Essa, então, seria a razão de 3 para 5, né? Representando aí o total, então, de ações aplicadas para o total aplicado em ações para o total que foi investido, né? A razão de 3 para 5. Ou seja, a cada 5 partes, né? 5 partes somadas do total, 3 dessas partes foram alocadas, foram investidas em ações, ok? É basicamente isso que o exercício está colocando, ok? O que mais? E aqui a simplificação direta, que é como se eu estivesse dividindo, ó, isso por mil e isso por mil. O resultado deu 12 sobre 20. Mas aí eu consigo mais uma simplificação? Consigo. Por 4, né? Se eu dividir o 12 por 4 é 3, se eu dividir o 20 por 4 é 5. Ok? Então, basicamente isso. O valor aplicado na caderneta de poupança e o valor investido. Então aqui já
a mudança é 8.000, ou a razão, né, para 20.000. Seguindo a mesma lógica que a gente trabalhou ali, ó, então, na letra B, aqui o A e aqui o B, né? 8 para 20, para facilitar, né, simplificar por 1.000, tanto o numerador quanto o denominador, ou tanto o antecedente quanto o consequente, né, já que é uma razão. E aqui eu consigo ainda simplificar isso tudo por 2, por 4, né? 4 seria 2, e aqui por 5. Por 4 também o resultado seria igual a 5. De modo que a representação disso é o total de investimento, né, do total que foi investido, né, dividindo o total em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, 2 delas foram investidas na poupança, né? E aí tem uma certa lógica, porque o que aconteceu aqui, né? Se você dividir o total de investimentos, que é 20.000, em 5 partes iguais, 3 partes foi investida em ação, 2 partes foi investida na poupança, né? E 3 mais 5, 3 mais 2 é exatamente 5, que é o total de partes que eu dividi o investimento, né? Os 20.000 reais iniciais, ok? Na letra C, o que a gente tem? Valor aplicado em ação e o valor aplicado em caderneta de poupança. E aqui então é ação, 12.000, e caderneta de poupança, que é 8.000. Fazendo as devidas simplificações, 12 e 8, e aí você pode fazer mais uma simplificação aqui, por 4, né? Então, 3 sobre 2. Ou a razão de 3 para 2. E nesse caso, você não tem aquela representação de dividir em partes iguais, porque você não está pegando o todo, né? Você não pegou o total do que foi investido, você está pegando uma parte que foi aplicada e a outra parte que foi aplicada em outra coisa, tá? Então você não consegue fazer aquela relação, de pegar essa relação aqui que a gente fez, por exemplo, comparou aqui letra A e letra B, tá? Aqui você não consegue. Aqui você consegue uma relação que pode expressar a diferença, né, entre um e outro valor. Se você dividir o total que foi aplicado em ação pelo total que foi aplicado na poupança, né, você vai encontrar então 3 sobre 2 como resultado, né? E isso, né, estaria representando essa diferença, né? Se você fizesse a divisão de 3 para 2 é 1,5, né? 1,5. O que ia indicar que a quantidade do valor que foi investido em ação é 1,5 vezes maior do que aquilo que foi investido que foi aplicado na poupança, por exemplo. Ok? Então, nesse exemplo eu tenho essa relação, uma relação de grandeza entre os valores que foram aplicados, né? 3 sobre 2, né, que é igual a 1,5, e isso representa o quê? Que o que foi aplicado na poupança, em ações, é 1,5 vezes maior que aquilo que foi aplicado em poupança. Certinho? Então, esse é o exercício
Nosso primeiro exercício. Cadê, gente? Tá. O segundo é o seguinte, ó. Um atleta A faz um determinado percurso de 52 minutos. O atleta A faz um percurso de 52 minutos, ao passo que o atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. Qual a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Então vamos trabalhar com os minutos aqui. Então a razão que ele quer é a razão de A para B, né? Ou seja, o tempo em que o atleta A faz o percurso para o tempo que o atleta B faz esse mesmo percurso. E aqui então eu tenho 52, e aí trabalhando com os minutos, né, para facilitar, 52 sobre. Aqui eu tenho 1 hora, né, 60 minutos mais 8 minutos, ou seja, 1 hora, né, 1 hora e 60 minutos mais 8, então 68. E aí então você tem essa razão. A simplificação para isso, testando aqui, 2, 5, 26 sobre 34, né? Ainda é possível simplificar por 2, que vai ser 13 e aqui 17, né? E então a gente tem essa razão, ok? De 13 para 17. Continuando, e era só isso mesmo que o exercício pedia, né? Qual a razão entre os tempos gastos pelo atleta A e B? Era só isso. Continuando aqui, a gente tem nosso terceiro exemplo, e aqui um exemplo em que eu não sei quem é o elemento eu não sei quem é um dos elementos aí que vão aparecer nessas razões. Ou, de outro modo, eu quero determinar, né, um dos termos que aparecem aí nessas razões, né? Mas a propriedade que vai ser... E aqui já é um exercício de proporção, tá? Então, na letra A gente tem o quê? Eu tenho a proporção x sobre 5, né? É a nossa primeira razão, x, razão de x para 5, que é igual a 24, a razão de 24 para 15, ok? E eu quero determinar, então, o consequente da minha primeira razão, é esse elemento aqui. Utilizando a propriedade que a gente viu, de que a multiplicação entre os meios e entre os extremos e os meios, né, o resultado dessas duas multiplicações são iguais. Ou seja, se eu multiplicar x vezes 15, que o resultado é 15x, isso tem que ser igual a 15
5, desculpa, vezes 24. 5 vezes 24, 5 vezes 4 é 20, 20 vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, 120 o resultado. E x é igual a 120 dividido por 15. O meu x, e aí aqui a propriedade, né? Está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Resultado para essa divisão, verificando se é exato, é igual a 8. Então, o x é igual a 8. Certinho? E aí você então determina que o que a gente tem aqui, a proporção é a seguinte: 8, a razão de 8 para 5 é igual à razão de 24 para 15. Tá? É essa a igualdade que a gente tem aqui, né? Essas duas razões sendo iguais, ou essa proporção, né? Como queiram. Ok? Na letra B, temos o seguinte. Na letra B, 55 menos x, razão de 55 menos x para 6, igual 3 para 4. Ok? E aqui, tá gravando? É a mesma propriedade, né? A multiplicação dos extremos e dos meios, produzindo um resultado igual. Então, 55 menos x, que multiplica 4, tem que ser igual, e eu vou representar apenas essa multiplicação de início, 6 vezes 3, 18. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, 55 vezes 4, 4 vezes 5 é 20, 4, foi 2, né? 4 vezes 5, 22, 22. Menos 4 vezes x é 4x. O resultado para isso é igual a 18. E aí a operação lá, né? Os 220, ele é positivo, então ele passa para o outro lado da igualdade fazendo a subtração do 18, ou seja, como sendo um termo, um valor negativo agora. E aí o menos 4x vai ser igual. 18 menos 220 é menos 202. Fazendo a multiplicação por menos 1, ou então levando, né, o próprio 4 negativo para dividir o 202, o valor de x fica, né, positivo agora, e 202 fica dividido por 4. X vai ser igual a 20 dividido por 4 é 5, sobrou 2 que não é possível dividir por... Acho que essa divisão não é exata. Deixa eu só verificar. 202 dividido por 4 é 50,5. Ou, né, eu consigo uma simplificação por 2. O resultado seria 101 sobre 2. Ok? Então, essa é uma maneira de representar então esse resultado. Esse é o valor do x, né? Não significa que ele seja
a minha proporção aqui, tá? A minha razão aqui, ele só é esse valorzinho do x aqui, ó, ok? Como é que eu sei qual que é a razão ali que faz sentido para aquela operação? Então, isso aqui é 55 menos 101 sobre 2 sobre 6, ok? Aquela operação lá é 55 menos, fazendo a multiplicação, né, vezes 2, então, 110 menos 101, isso tudo dividido por 2, dividido por 6, que vai ser igual, a operação lá é 110 menos 101, que é 9, dividido por, por 2, dividido por 6. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é 6. O inverso de 6 é 1 sobre 6. E aqui, então, eu teria 9 sobre 12. Ok? Então, se você quer, né, verificar qual que seria essa nossa primeira razão ali, que apresenta o valor de x e o valor de x é uma outra razão, né? Então eu teria que fazer algumas operações a mais, de subtrair as razões, né? No termo antecedente, né, eu ficaria com uma subtração envolvendo fração, né? Procede do mesmo jeito que uma subtração de fração. E aí, o resultado que encontra aí para... E esse 9 sobre 2 é... 9 sobre 12 representaria, então, essa razão aqui, ok? Que é a mesma coisa que 3 sobre 4, né? Se você simplificar por 9, né? Simplificar por 3, você encontra a mesma coisa aqui, ó, 3 sobre 4, ok? Então, essa é a ideia geral aí envolvendo as proporções, né? Se tem uma proporção aí, você vai usar basicamente a propriedade de multiplicar os extremos e multiplicar os meios fazendo uma igualdade entre eles, ok? É isso. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem um quarto exemplo. Uma empresa pretende alocar R$200 mil entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3. 2 para 3. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Então, eu quero saber exatamente os valores, né? Eu sei que o total de 200 mil vai ser aplicado para fazer a propaganda. Para fazer as duas coisas, né? Para fazer pesquisa e para fazer propaganda. E aí eu quero saber exatamente qual que é o valor que vai ser usado para pesquisa e qual que vai ser o valor que vai ser usado para fazer a propaganda. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui. 200 mil é o capital total. E aí ele diz que então... E aí essa relação aí que ele dá, por exemplo, ó, a empresa pretende alocar 200 mil entre pesquisa e propaganda. Então ele já define uma ordem aí com que foi colocado, pesquisa e propaganda. Então, de modo que a razão entre as quantias, ou seja, a razão que está apresentada aí, representa a razão entre pesquisa, né, a razão da pesquisa para propaganda. Ok? Conseguiram captar a ideia aí?
A razão entre pesquisa e propaganda é igual a 2/3, ou a razão de 2 para 3, por exemplo. Tá? Indicando isso, quadro. Então a gente tem o que? Os 200 mil, que vai ser aplicado, no total, né? Os 200 mil aqui é o total que vai ser investido. E aí eu tenho um valor X que vai ser investido em pesquisa. E o restante, né, vai ser aplicado em propaganda. É essa ordem, né? Pesquisa e propaganda. Sim, essa ordem. Então, e aí eu tenho que a razão entre os dois, né, entre pesquisa e propaganda, é 2/3. Então, se eu disser que o total que vai ser aplicado em pesquisa é X, o que sobra aqui para aplicar em propaganda? Vai sobrar o quê? Vai sobrar os 200 mil. E aqui essa representação. Vou representar só o 200 e depois a gente acrescenta os zeros ali. Dá certo também, tá? 200 mil menos, menos o que foi investido em pesquisa, né? Ou seja, menos o X. Certinho? E isso é igual, né? O investimento que foi feito nessa razão de 2/3, né? Tanto 2/3 para pesquisa em relação à propaganda, ok? E aí o que a gente encontra aqui, né, é uma proporção, certinho? E nesse caso, ó, você tem a multiplicação de x por 3, que é 3x, e você tem a multiplicação de, representada aqui, 200 menos x por 2. E aí, resolvendo, 3x é igual a 200 vezes 2, 400 menos 2x. Né? Termo que não tem tem a variável, né, negativo, passa para o outro lado para somar o 2x. Isso vai ser igual a 400. Então, somando aqui, 3x mais 2x, 5x, igual a 400. E o nosso x vai ser o 400 dividido por 5. X vai ser igual a 40 dividido por 5 é 8. Então, 80 é o resultado. Ah, não, 80 mil, né? O X é 80 mil. Ou seja, 80 mil vão ser investidos em pesquisa e o restante, né, que é o 200 menos 80, 120, vai ser investido em propaganda, ok? E aí, se você fizer os cálculos direitinho, né, de 80 dividido por 120, ou a razão de 80 para 120, você encontra exatamente, né, se for fazer simplificações, você encontra exatamente 2/3, né, como sendo o resultado dessa razão. Ok, senhores. E aí, então, né, o exercício pede quais os valores, né? Então, você vai definir aqui, né? Pesquisa, 80 mil. Propaganda,
120 mil. Ok? Então, é essencialmente isso. O computador deu para fazer umas coisinhas. O que mais que a gente tem? Temos um exemplo ainda envolvendo aqui um outro exemplo em que diz o seguinte: Gustavo gasta 1/5 do seu salário com a prestação do apartamento, 1/8 do salário com alimentação, e ainda sobram 2.430. Qual é o salário do Gustavo? Qual que é o salário do Gustavo? E aqui, então, a gente vai usar essas informações de razão para resolver o exercício, né? Ora, 1/5 do salário dele é usado com apartamento. Então, 1/5 do salário, ou seja, 1 sobre 5 multiplicado pelo salário dele. Essa multiplicação dá exatamente o valor que ele gasta com o apartamento, com a prestação do apartamento, mais 1 sobre 8, ou a razão de 1 para 8, do salário dele é gasto com alimentação. E ainda vai sobrar o quê? 2.430. E isso aqui tudo vai ser igual ao próprio salário do Gustavo, né? Que é a soma do quê? Do que ele gasta no apartamento, do que ele gasta com alimentação, mais o valor que está sobrando. Somando todas essas três partes, você tem exatamente o valor do salário que ele recebe. Ok? Fazendo as operações, né? Inicialmente aqui, ó, você tem o que? Você tem uma adição de fração com denominadores diferentes, né? Você precisa calcular o MMC, né? O famoso MMC. MMC entre 8 e 5 é 40, né? Uma vez que o 5 é um número primo. Então ele vai ser divisível só por ele mesmo. 40 dividido por 5 é 8 vezes 1, 8. Então 8S. 8 vezes o salário. Mais 40 dividido por 8 é 5 vezes 1 é 5, ou seja, 5S. Mais 40 dividido por 1 é 40 vezes 2.430. E aí tem que fazer isso na calculadora. 2.430 vezes 40. Isso é igual a 97.200, que é igual ao salário do rapaz, né? O que dá para operar aqui é o quê? É o 8 mais 5, né? Então 13S. E aí já vou... Tá, vamos devagar, né? 97.200, isso tudo dividido por
40. Que é igual ao salário. Agora sim, você consegue fazer a multiplicação, né? Aqui, ó, é como se eu tivesse o quê? Duas razões, né? Aqui na primeira razão, o antecedente é 13S mais 920 e o consequente é 40, ou seja, a razão disso tudo por 40. E aqui é como se eu tivesse a razão de S para 1, não precisa aparecer, né? O 1 como denominador, 1 como consequente, não precisa aparecer, ok? E aí, de modo que você multiplicaria esse por esse, né? Extremo, extremo faz a multiplicação, meio, meio faz a multiplicação. E isso tem que continuar sendo igual, ok? Mas a multiplicação disso por 1 continua sem alteração, né? E aí, então, a gente, né, por isso que a gente faz a multiplicação logo direto, né? 13 vezes S mais 97.200 é igual a 40S. Para facilitar, a gente pode levar esse 13 para cá, ó. Então, 900 é igual a 400S, a 40S menos 13. E isso é igual a 97.200 é igual a 27S. E aí, então, fazendo essa divisão, 97.200 dividido por 27, o resultado é exatamente 3.600. Ok? Então, o salário do rapaz, que eu até esqueci o nome, é igual a 3.200 reais, certo? Que você poderia também mudar o 40 de lado, né? Poderia trazer o 40 para esse lado da igualdade, né? Como é possível fazer, só que ele ficaria negativo o resultado, né? O S negativo, e aí você teria que fazer a multiplicação por menos 1. Se você faz isso, passa o 13 para lá e vai ficar subtraído, não tem problema com o resultado negativo. Não teria problema, você teria multiplicação por 1 depois, tá? Teria que multiplicar, teria um passo a mais, né? Só, na verdade. E aqui, essa é a igualdade. Se 300 é igual, se 360 é igual a S, S é igual a 360, ou seja, o salário do moço é 3.600 reais. Ok? Então esse é o último exemplo que eu coloquei aí para vocês, né? Envolvendo razão e proporção. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Assim, aí as grandezas proporcionais, né? Só fazendo umas definições, né? A gente está tratando aqui ainda, né, de razões, né? Só que nesse caso, né, essas razões elas são diretamente proporcionais. Eu acabei não colocando exemplo, né? Não coloquei exemplo para esse, só coloquei conteúdo, né? Aqui, conteúdo, né? E aí então o que eu vou fazer na aula próxima? A gente inicia tratando aí então de relações de grandezas, né? De relação entre as grandezas que são proporcionais aí, ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, e já avança também para a questão das porcentagens, ok? Que meio que tem alguma relação, né? Na verdade, todas elas não têm relação direta aí com as proporções, ok? Então, é isso, senhores. E
E aí eu falando não mostrei nada para vocês, mas a gente ia tratar de grandezas proporcionais, né? Mas é melhor que a gente... como eu não havia colocado exemplo aqui, não coloquei exemplo, eu posso fazer isso tudo na aula de terça-feira, em que eu vou trazer os exemplos e faço a contextualização para vocês, né? E apresento conteúdo e na sequência os exemplos. Eu acho que fica até mais fácil de... Não é uma coisa assim muito, né, complicada de se entender, né? É bem simples na verdade, mas vamos uh, usar o nosso tempo dessa forma, tá? A gente tem algumas aulas aí pela frente ainda, já temos tempo, então eu vou reduzindo aqui para que não fique tão cansativo para vocês, não tenha tanto conteúdo assim acumulado de uma vez só, tá? Então vamos com calma dessa vez, tá? Aí para que todo mundo consiga acompanhar de modo bem prático, né? Não fique pesado para todo mundo e para que vocês consigam uma nota legal aí nas provas, ok? Senhores, então na terça-feira a gente continua desse ponto onde paramos, ok? Até a próxima. Grande abraço a todos.